A força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, quando apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. Eu me considero um intelectual outsider, coisa que é raro no Brasil. Não pertenço a partido, grupos intelectuais, não respondo a nenhum credo, não participo de qualquer militância. A má índole associada à falta de educação leva ao racismo, preconceito e até à marginalidade. O mundo é formado não apenas pelo que já existe, mas pelo que pode efetivamente existir. A evolução do homem. Na pré-história, o homem das cavernas vivia em bandos para se defender dos predadores. Hoje o homem vive em bandos para depredar. Jamais houve na história um período em que o medo fosse tão generalizado e alcançasse todas as áreas da nossa vida. Medo do desemprego, medo da fome, medo da violência, medo do outro. O terrível é que nesse mundo de hoje aumenta o número de letrados e diminui o de intelectuais. Não é esse um dos dramas atuais da sociedade brasileira? A clarividência é uma virtude que se adquire pela intuição, mas sobretudo pelo estudo e tentar ver a partir do presente o que se projeta no futuro. Eu creio que é difícil ser negro e é difícil ser intelectual no Brasil. Essas duas coisas juntas dão o que dão, não é? É difícil ser negro porque, fora das situações de evidência, o cotidiano é muito pesado para os negros. É difícil ser intelectual porque não faz parte da cultura nacional ouvir tranquilamente uma palavra crítica. O geógrafo é, antes de tudo, um filósofo. E os filósofos são otimistas, porque diante deles está a infinidade. Eu acredito que a gente deveria abandonar a linguagem da faculdade, o facultês ou universitês, e, se possível, tentar representar a realidade, os fatos como um enredo. A intuição precisa ser comandada pelo saber. Ela só não chega. A menor descrição que eu faço de uma parte da Terra também é uma descrição política. Não dá para falar em nada sem falar de política, sobretudo hoje, quando os instrumentos de poder se aperfeiçoaram. Toda interpretação tem um conteúdo político. O que estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. O centro do mundo agora é o dinheiro. Nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo perverso. Cabe a nós fazer dessas condições materiais a condição material da produção de uma outra política. No Brasil existe um tipo de apartheid. Não é feio ser racista, é feio dizer que você é racista. Talvez esses 50 anos de globalização criaram também uma multidão de excluídos. Ajuda a fazer eu crer na oposição aos que têm e estão tranquilos por isso, e aos que não têm e estão permanentemente intranquilos. Existem apenas duas classes sociais, a dos que não comem e a dos que não dormem com medo da revolução dos que não comem. Consumismo e competitividade levam a emagrecimento moral e intelectual da pessoa, a redução da personalidade e da visão do mundo, convidando também a esquecer a oposição fundamental entre a figura do consumidor e a figura do cidadão. A globalização mata a noção de solidariedade, devolve o homem à condição primitiva do cada um por si, e como se voltássemos a ser animais da selva, reduz as noções de moralidade
pública e particular, a um quase nada. A informação sobre o que acontece não vem da interação entre as pessoas, mas do que é veiculado pela mídia. Uma interpretação interessada, se não interesseira, dos fatos. O que é transmitido à maioria da humanidade é, de fato, uma informação manipulada que, em lugar de esclarecer, confunde. Antigamente, as grandes nações mandavam seus exércitos conquistar territórios, e o nome disso era colonização. Hoje, as grandes nações mandam suas multinacionais conquistar mercados, e o nome disso é globalização. Um dos traços marcantes do atual período histórico é, pois, o papel verdadeiramente despótico da informação. As técnicas são implantadas nas sociedades e nos territórios a partir de uma política. Hoje, a política das empresas globais. Amanhã, a partir da política de Estado, impulsionados pelas nações.